gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast sobre estatística e dados. E aqui eu trago convidados especiais que falam sobre suas trajetórias e assim inspiram você que quer trabalhar com dados, que tem interesse na área, trabalhar com estatística. E a convidada de hoje é a Sueni Paloma, que trabalha com bioestatística e hoje é doutoranda na Universidade de Ohio. Paloma, seja muito bem-vinda ao Statisticast. Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Obrigada, Fernanda, por ter me convidado aqui no seu podcast. Estou super feliz de comentar um pouco sobre a minha trajetória nessa área da bioestatística e vamos ver, né, se a galera vai ficar feliz aí me vendo. E espero, né, poder inspirar as pessoas um pouco sobre a minha trajetória nessa área. Apesar que, né, meu background mesmo é das ciências biológicas. Mas você tem muita coisa para falar, né, gente? A Paloma é uma amiga pessoal, então eu conheço a trajetória dela. Eu trouxe ela aqui porque ela realmente tem muita experiência de vida e muita coisa interessante. Eu tenho certeza que ela vai contribuir. Então começa aí, Paloma. Como que você começou a sua carreira? Né? Você acabou de falar que é das ciências biológicas. Como que você foi parar na bioestatística e no momento que você está como aluna de doutorado nos Estados Unidos? Tá. Se eu falar muito, você já me corta, tá? Porque eu posso ficar aqui toda a tarde conversando. Bom, gente, eu decidi estudar ciências biológicas na UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Entrei nessa carreira e no primeiro semestre os professores já incentivavam a gente a fazer pesquisa. Então, no primeiro semestre, eu comecei basicamente a lavar vidro do laboratório de uma professora que trabalhava com corais. Entrei, não sabia nada, não gostei muito, mas fiquei um tempo com ela, era uma querida. E o legal da carreira de ciências biológicas é que todo semestre a gente tinha uma viagem para uma conferência, um congresso, e era pagado, né? Grátis, tudo é lindo. E quando foi, se não me equivoco, o quarto semestre ou terceiro, eu comecei a estudar análise de dados, com o professor Betinho, espero que ele veja esse podcast, um querido também, ele né, um excelente professor de bioestatística, e na época era no MOOC, né, na mão mesmo, e era meio chato no comecinho até no final do semestre a gente começar a ver a aplicabilidade dos dados do meio ambiente, já que a gente estava estudando ciências biológicas. E depois a gente entrou na análise de dados 2. E eu falei para o professor, prof, eu posso ajudar você, né? Que ele não tinha monitor, eu acho que ainda existe essa palavra monitor, né? Ajudante de professor. O prof, eu posso ajudar você na análise de dados 1, é voluntário mesmo. Ele, claro, uma pessoa, né, voluntária, vem comigo. Partiu de você perguntar. Partiu de mim. Então é isso, gente. Olha a proatividade. Para fazer, né? Fazer os contatos. Então, ia para aprender mais, entender mais. Aí eu fiquei um semestre voluntária. Ele perguntou se eu queria fazer outro semestre. Fiz outro semestre voluntária e no último semestre ele me deu bolsa. Ele conseguiu, não sei como era, né? Era uma bolsa, se não me equivoco, era R$ 120 por mês. Era muito dinheiro para na época, né? 2006, 2007. Gente, fiquei muito emocionada ganhando dinheiro e trabalhando. E legal, aí eu terminei, né, a carreira de ciências biológicas, eu fiz meu TCC na área da ecologia de anfíbios. Eu fiz muitos estágios em vários animais, assim, eu não gostava de plantas, eu estava pulando, até fazer, né, sapos, trabalhar com sapos. E depois eu terminei, né, a graduação e eu ainda sentia, assim, uma coisa que eu necessitava aprender mais. Aí eu pensei, bom, eu necessito aprender espanhol, porque o inglês, para mim, apesar que o inglês era muito importante, eu fazia curso de inglês, eu queria aprender espanhol porque era uma língua muito bonita para mim, na minha cabeça. E aí, Fê, eu comecei a ver artigos de professores latino-americanos da área de anfíbios, mas utilizando outras técnicas, não na ecologia, mas na sistemática evolução, basicamente trabalhando assim, descrevendo animais, novos animais, né? E eu comecei a ver os artigos, vi o nome dos professores, peguei o e-mail dos professores e mandei e-mail. Fui mandando. Fazendo o quê? Prof, eu queria saber se é possível ficar no seu laboratório por um mês, voluntária, para trabalhar com o senhor. Aí comecei a escrever aquele e-mail, né?
E aí, no mesmo dia que eu escrevi para vários professores de vários países na América do Sul. Esse professor do Equador, Santiago Ron, né, meu professor querido, amo, ele me escreveu, ele me respondeu, falou, Paloma, vem embora, né? Vem, eu sou de Recife, por ser acaso, né? Vem embora. Eu falei com minha família, falei, gente, vai sair isso. E minha família aí comprou a passagem. Minha família aí com todo mundo na vaquinha, sabe, me ajudando. E aí, vamos embora. Sabe espanhol? Não sei. Vamos embora. Aí cheguei lá no Equador, foi em 2010. Sabia nada espanhol, meu Deus. E o professor super legal, a galera super legal. E aí, Fê, dentro do laboratório, aprendi muita técnica de estatística clássica e também estatística bayesiana. Eu ficava, assim, apaixonada. E o tempo que a galera tinha para me ensinar, fiquei mais apaixonada. Aí, mas vem um porém, né? Tinha um grupinho da área também da estatística que sempre estava conversando, normal, assim, variância, umas coisas que eu sabia, mas eu não conseguia interpretar bem no que eles estavam fazendo. Aí eu começava a escutar, no espanhol, escutando as fofocas. Eu escutando, os dias passavam, escutando. Aí eu fui chegando, né? Aí eu falei, gente, eu sou Paloma, né? Blá, blá, blá. Eu comecei a explicar mais ou menos no espanhol, porque a galera queria falar inglês comigo, mas eu falei, não, todo mundo fala espanhol, porque eu vim também para aprender espanhol. E eles começaram a me explicar as coisas, assim, que eu não sabia muito, e foi um grande aprendizado. E aí, Fê, eu cheguei em 2010 lá. Quando foi 2011, eu fiz meu mestrado lá em biodiversidade em áreas tropicais. Nessa. Quer Você- falar alguma coisa? Não, queria perguntar, você, quando foi, era só para trabalhar um tempo com esse professor, não Ah, para ficar. não, acho que sim. Era para ficar só um mês com o professor. Um mês, voluntário. A passagem era só para um mês e o visto de turista 3 meses. E aí o professor me chegou assim, Paloma, tem um projeto aí que ninguém quer trabalhar. Você quer? Aí, calma, eu falei, como assim ninguém quer trabalhar? Porque eram sacos bem feios. Para mim era lindo, mas esses sacos bem grandes assim, e ninguém quer trabalhar com eles. Tu quer? E o museu, era um museu do apartamento, tem mais de 10 mil, assim, exemplares, assim, maravilhoso. Aí eu pensei, um segundo, se eu volto para o Brasil, eu não tenho trabalho. Aqui eu tenho uma galera nova, eu vou ficar. Aí eu falei, fico. Aí eu mudei a passagem, fiz o processo de vista, um montão de coisa aconteceu. Aí eu fiquei, Fê, com ele, o professor, em 2010, que eu cheguei, até hoje, basicamente. Até hoje, né? Apesar que eu mudei de área, mas enfim, vou explicar. E eu fiquei lá, e ele sempre falava, Paloma, entra no mestrado. Tinha umas opções para mestrado, tinha duas opções. Uma na universidade que eu fui diretamente, que é na PUC Equador, né? Que o laboratório dele é na PUC Equador, e tinha na outra universidade. Só que na PUC Equador não tinha bolsa, e o mestrado era tipo US$ 20 mil, 2 anos. Aí eu falei, gente, nem vendendo meu rim, né? Para pagar US$ 20 mil. E ele não tinha muito dinheiro para pagar os US$ 20 mil para mim, né? E tinha na outra, né, do mestrado, que era tipo, era um convênio entre Equador e Espanha, que dava aula no Equador mesmo. Os professores vinham para o Equador e eles davam bolsa também. Eles pagavam, se você passasse, né, eles pagavam a matrícula, tudo isso, e davam um mensual para você. Na época, era US$ 400 por mês. E US$ 400, minha filha, naquela época era maravilhoso, né? Então, eu falei, aí eu, US$ 400, vou ter esse dinheiro, né? Para estudar, né? E aí eu fiz mestrado lá com eles e a minha maior dificuldade nesse mestrado foi o espanhol, primeiramente, porque eu estava ainda um ano no Equador e entender estatística em espanhol, sabe? Então, fazer essa transição com outros professores, o sotaque também, era sotaque do povo da Espanha e mais do povo do Equador, e era bem diferente para mim. Eu sofri um pouco no começo porque eu não entendia nada. Basicamente, eu não entendia, eu sofri muito, mas assim, deu tudo certo, eu terminei em 2013 e eu utilizei muita estatística, muita, dentro, eu descrevi algumas espécies, utilizando a estatística clássica, a medição, tudo, e também construção de filogênias com a estatística bayesiana. E aí foi bem legal. Só que, Fê, quando eu estava, todavia, nesse laboratório com o prof, é, eu tive muita decepção em relação, dentro da área das ciências biológicas, porque a gente descrevia espécies e muita galera do outro laboratório com ecologia, para quê? Conservação do meio ambiente. Só que vinha muita indústria petroleira, mineira, destruía a Amazônia, sabe? E eu fiquei,
Gente, a gente está estudando tanto, se esforçando tanto para chegar às indústrias e matar os bichos, basicamente, assim, bem no cru. Eu falei, não, eu não quero ficar nessa frustração e ser pobre, né? Eu pensei assim, Fê, eu pensei assim. Porque biólogo, infelizmente, é uma profissão que tem tem muito problema. Não vou falar outra palavra aqui, porque tem muita consultoria, claro. Por exemplo, já me convidaram uma indústria petroleira passar 15 dias na Amazônia, US$ 10.000. Para quê? Para ver quantos bichos tem lá, né? Ver quais são os bichos que tem lá, fazer um informe, basicamente assinar e poder destruir. Era basicamente isso. Então, me colocaram né? Me colocaram assim entre... Como? Das paredes? Entre as paredes. Eu conversei com minha família, eu falei para minha família sobre o dinheiro, mas assim, conversando com minha família, eu vi que não valia a pena, porque eu não posso julgar meus companheiros que têm a família, tinham filhos, que tinha que fazer isso, né? Tipo, era trabalho de biólogo. Só que não precisava, basicamente, porque apesar que eu tinha meus US$ 400 por mês, eu não queria fazer parte da destruição daquela área. Eu não queria ter meu nome lá. Então, eu neguei, apesar que todo mundo quase me matou, Paloma, era US$ 10.000, não sei o quê. Eu falei, não, minha família também me apoiou muito, né? Apesar que eu não venho da família milionária, minha família era super humilde. Eu estudei em colégio público também, toda a minha vida. E, bom, me senti em paz nessa época e não me ofereceram mais esse tipo de trabalho, né? E aí, Fê, quando foi 2014, um amigo meu, da área da engenharia de dados, ele trabalhava com a gente também na área de biologia, porque a gente era um grupo multidisciplinário. Ele falou assim para mim, Paloma, eu vou sair da faculdade de enfermagem e vou voltar para a minha faculdade de engenharia e vai abrir uma vaga para professor de estatística. Tu quer participar? Só que tu tem que entrar no concurso. Eu falei, quero, mas primeiro eu vou te apresentar a diretora, a decana, que a gente chama, o DIN, né? A diretora da faculdade. Só para te apresentar. Coloquei minha melhor roupa, né? Escondi minhas tatuagens, porque não sei, né? Não sabia. E aí eu fui lá falar com a diretora, conversei com ela gostou muito de mim. Ela falou: o concurso é para tempo parcial e você segue aqui essas linhas e pronto, né? Então o concurso era basicamente assim. Eu dava todos os meus documentos, né, normais, tinha que dar uma aula de 15 minutos para o comitê, uma aula e alguma coisa mais que agora eu estou esquecendo. E fazer uns cálculos à mão, de estatística à mão. Eu escolhia o tópico, aí eu escolhi um tópico entre microbiologia e estatística aí, uma coisa bem facilzinho, coisa exponencial. E aí eu dei mulher nesse mesmo dia. Aí eu terminei, era muita gente também para outras matérias. O advogado, né, da faculdade, que toda faculdade tinha um advogado, me ligou, Paloma, olha só, em off, te vão oferecer tempo completo, porque eles amaram o teu currículo e você pode dar aula de metodologia da pesquisa científica. Vai querer, né? Eu falei, claro, minha gente, meu primeiro trabalho estável. Eu, calma, fiquei nervosa, né? Deu até piriri, mas enfim. Você tinha acabado o mestrado lá? Eu tinha acabado o mestrado em 2013, 2014, aí eu terminei meu mestrado, fiquei assim no limbo, aí eu fui até ajudar uma amiga que estava grávida na outra faculdade para ajudar nas aulas dela. Ela me pagava, assim, né, no off. E era isso, eu não tinha muito dinheiro, não tinha, de jeito nenhum. Trabalho, logo depois. E foi logo depois, assim, e aí eu fiquei muito feliz, né? Mas foi uma ligação. Eu não podia ficar muito feliz porque era no verbal. E aí me enviaram um e-mail para comparecer lá, e a minha nota foi a segunda maior nota do concurso, porque a primeira maior nota foi a enfermeira, muito chique lá, cheia das publicações, mais um adendo. Na graduação, Fê, eu comecei a publicar. Eu publiquei meu TCC e eu fiz umas comunicações breves, assim, não era um artigo grande, mas a galera da Federal era a cabeça muito de pesquisa. Então, os professores sempre alimentavam essa cabeça da gente, tem que escrever, tem que escrever. Então, foi um apoio muito grande que eu tive na universidade, no departamento, lá o povo era muito pró-pesquisa. E também tinha financiamento, né? A gente tinha financiamento para viagem, para conferência, essas coisas assim. E aí eu tive que escolher entre ir para a faculdade de enfermagem, porque essa faculdade de enfermagem tem 3 carreiras: enfermagem, fisioterapia e nutrição. Eu tinha que dar lá nessas 3, né, graduações, e eu não podia mais ficar na biologia. Então, eu disse para o professor, eu vou ficar aqui como hobby, fim de semana, que a gente trabalhava fim de semana.
E eu fico na enfermagem. E aí, imagina, Fê, eu mudar toda a minha cabeça da estatística, da biologia para a saúde. Claro que claro, estatística descritiva, inferencial, dá para, né, fazer essa transferência, analisando a pergunta de pesquisa, só que tinha muita coisa que eu não sabia, que era epidemiologia. Aí foi na base do MOOC, no livro, né? Fui ali alimentando, dando classe, fazendo curso também, fiz várias especializações na área da epidemiologia, da metodologia científica para a saúde, que também era um pouco diferente, e aí eu fui aprendendo também. E, e muita coisa foi acontecendo, Fê, muita coisa foi acontecendo, e quando foi em 2017, meu professor de biologia falou assim para mim, Paulo, entra já no doutorado, já vai, você está muito assim, só está com mestrado, entra no doutorado, mulher. Aí eu fiz, ok, pensei, né, biologia, né, eu até conversei com alguns professores do Brasil para ver, eles até me aceitaram com a carta de recomendação, tinha que fazer as provas, né, que tem no Brasil. Aí eu fiquei assim, não é para mim mais. Eu gosto muito da saúde. Eu tô vendo que eu tô ganhando mais dinheiro na saúde, porque eu não podia viver de amor, né? Não podia viver de luz. E eu desisti, né? Foi 2 semanas para pensar. Eu sempre tenho. Também viver de assinar papel para empresas petrolíferas, né? Como você Uhum. queria. Pois é, aí apesar que eu tinha um trabalho estável, porque era um contrato, como se chama quando é para sempre, um contrato de concurso que é para sempre, mas meu professor, que para mim um grande mentor até hoje, ele queria que eu crescesse mais fazendo doutorado para ganhar mais também, né, no Equador. E aí eu falei, não, gente, eu não, biologia não. Eu pensei, o que é que eu amo? O que é que eu olho e choro? Bioestatística. Eu lia, Fê, os artigos, eu me emocionava. Eu aprendia tanto que eu ficava, gente, não, calma, vamos respirar. E aí muita coisa aconteceu. É, eu vi muitas universidades, eu não queria fazer no Brasil, sabe por quê? Eu sabia que tem muitos programas bons no Brasil na área de epidemiologia e bioestatística, só que eu pensei na bolsa. Era tipo 2.500, 2.200 reais. Eu falei, gente, não dá, né? Para mim, assim, eu já uma senhora de idade, como você fala, né? Eu falei, gente, eu não tenho idade para isso, não, ser mais estudante, assim, vivendo de aluguel, ou voltar para casa da minha família, e não, já estou morando só, e aí não, aí eu decidi ver Canadá, Estados Unidos, né? E aí foi a minha. Muita coisa aconteceu também. Estados Unidos não era minha opção sempre foi Canadá, só que muita porta abriu aqui nos Estados Unidos. Assim, eu mandava os e-mails, a galera gostava, fazia entrevista, e ganhei bolsas também de muita coisa. Eu falei, então, onde a porta está abrindo, eu vou entrando, né? Ou se a porta não abre, eu dou uma voadora na janela e vou entrando. E não é que meu inglês era maravilhoso, não, tá? Era bem normalzinho, mas era lendo e no YouTube, aí vendo como é fazer entrevista, seguindo a galera no Instagram, vendo como é que é entrevista em inglês, fui praticando e fui fazendo as entrevistas. E voltando, né? Ciência de dados. Quando eu dava aula na PUC Equador, muita gente pedia minha ajuda nos dados, assim. Eu ajudava, só que chegou um tempo, eu estava ajudando tanto e eu esquecia fazer o meu trabalho. Então, eu recebia reclamação que eu estou entregando o meu trabalho tarde e eu ajudando a galera. Peraí, Eu vamos falei, botar um parênteses. Você estava ajudando o pessoal cobrando ou gratuitamente? gratuito. Não se pode fazer isso. Você tem um conhecimento de ouro, não se faz Hum. isso de graça, mulher. Mulher, não, era isso que eu não tinha, eu nunca aprendi pensar assim, porque na ciência, na minha universidade, a galera era tudo no amor, sabe? Ah, vamos ajudar, vamos fazer voluntariado, tem que ajudar. E ficou na minha cabeça, tem que ajudar. Só que chegou um momento, quando eu recebi a reclamação pela primeira vez, e teve uma ex-estudante minha, que estava fazendo mestrado na época, falou para mim, Prof. Paulo, eu preciso de ajuda, eu sei que a senhora sabe, e me cobre o quanto a senhora acha que é justo. Aí eu pensei, cobrar? Como assim? Só Tem essa opção, exato. Pergunta quanto eu cobrei para o trabalho dela fazer as análises. $15. Os $15, tipo, eu recebi um salário decente, Fê, assim, mas foram aqueles $15 que deu a emoção, sabe? Minha gente, eu ajudei e eu ganhei $15.
E foi assim na boca. Ela começou a falar para outras pessoas e foi boca a boca, nos US$ 15. Beleza. Só que eu comecei a pensar, comecei a seguir a galera do Instagram, né? Gente, vamos cobrar aqui, né, meus conhecimentos. Como é? Eu pensei, eu não sei quanto eu vou cobrar meus conhecimentos. Eu não sabia o preço. E a primeira coisa que eu fiz foi falar com um amigo, saber quanto ele cobrava, porque ele era da estatística e ele dava consultoria lá no Equador. Aí ele falou para mim assim, ó, Paloma, eu cobro a hora US$ 30, a hora. Aí ele me explicou que não tem uma base definida, e ele era no olhômetro. Eu também vou fazendo um olhômetro também, né? E aí, e aí, quando foi o boom da minha carreira, foi quando o Ministério da Saúde do Equador me convidou a dar uma aula de epidemiologia conjuntamente com o professor médico, que ele daria uma aula de metodologia e eu daria aula de bioestatística para médicos. E eu, gente, calma, o Ministério de Saúde me escreveu. Eu, calma, e perguntando quanto eu cobraria. Acharam. E foi boca a boca. Foi da boca a boca, não foi assim, né? Eu nem colocava muita coisa no Instagram, sabe? Eu colocava mais sobre mim, né? Fim de semana, porque eu tinha medo de colocar foto minha, alguma coisa na hora do trabalho, o povo ver, assim. Eu ainda tinha a mentalidade muito, assim, do medo, né? De me mostrar muito na internet, apesar que eu usava minha rede social pessoal mesmo. E aí eu não sabia quanto cobrar, Fê. Aí eu fui conversando com o povo, né? Fui conversando, conversando, conversando. Era 20 horas somente, 20 horas eu dando aula, 20 horas a parte autônoma deles, né? E aí, na conclusão, eu cobrei US$ 1.000. Aí eu não sabia se era bom, se era ruim, eu com medo. US$ 1.000 é muito dinheiro, meu Deus, é muito dinheiro. Aí eu mandei o e-mail. Aí falaram, tá certo, tá bom, não reclamaram. E aí foi meu boom. Eu comecei a conhecer um monte de gente do Ministério dos Hospitais, e foram me convidando da aula, da palestra. E foi bem engraçado, entre aspas, porque imagina, eu, mulher, né, falando espanhol, portunhol, assim, com sotaque bem nordestino, cabelo cacheado, cheio de tatuagem, e de ser respeitada, né? Eu falo respeitada pelos médicos. Quando eu falo médicos, são médicos e médicas, tá? Sem gênero aqui. É, apesar que eu sofria um pouco de bullying, né, na minha própria universidade, pelo meu espanhol, né? Pelo meu espanhol, sempre queria me corrigir, mas você sabia que era corrigindo meio assim, para né, tocar em você, alfinetar. Uhum. E foi meio chato, porque era mulheres mais que ficavam me alfinetando, assim, mas a galera, assim, amigos mesmo, começaram a me apoiar melhor, e foi crescendo. Eu também fui membro do Comitê de Ética, do Ministério de Saúde, ajudando a parte de metodologia e bioestatística, e foi esse boom, né? E eu comecei a cobrar. E fui fazendo. Que você foi dar uma palestra lá no Equador, com, né, como você falou, você é mulher com tatuagem, com sotaque. Você tinha, assim, uma confiança, né? Tipo assim, nossa, eu tô aprendendo, eu tô nessa, né? Pô, cobrei US$ 1.000, eles estão me pagando. Ou você tinha aquela síndrome do impostor? Olha, Fê, no começo eu tinha aquela síndrome do impostor, por quê? Porque eu pensava, eu conheço muita gente melhor do que eu. E era melhor mesmo, a gente que só tinha muito conhecimento. E mais homens, né? Era conhecer mais homens. E por que me estão convidando? Será que alguma coisa? Não sei, porque assim, meu pensamento, será que porque sou mulher vai ser mais fácil de eu cobrar menos ou me convidar para alguma outra coisa ilícita? Não sei, né? Jogo aí no ar. Tinha essa mentalidade. Mas a pergunta é: como eu me vou comportar como mulher, dar aula, ser respeitada e não receber nenhum convite estranho, né? E quando eu fui, né, sempre antes das aulas, sabendo que no começo eram 15 pessoas, 30, 50, 100, fui aumentando o número de estudantes nos cursos e tudo isso. E também dando aula na faculdade, né, porque eu também estava dando aula, era meu trabalho dar aula. Foi me dando confiança porque eu recebia bons feedbacks dos alunos, apesar que eu falo rápido, né? Imagina, eu falar rápido, portunhol, mas a galera, os estudantes, né, gostavam da minha aula, sempre eu recebia feedback. A minha chefe, naquela época, todo semestre tem que dar feedback para os professores, me davam bons feedbacks, e comecei a me sentir empoderada. E não reclamavam da minha tatuagem, do meu piercing, apesar que era católica, né? Católica do Equador,
Eu sou agnóstica, apesar que eu ia na missa, que às vezes era obrigatório, mas tinha comida, eu ia também. Eu respeitava muito. E eu conversava com todo mundo. Então, eu acho assim que a chave para mim foram eu conversar com o senhor, o moço da limpeza, da mesma forma que eu falava com o diretor. Eu sempre estava conversando com todo mundo e era estranho, porque a galera falava, Paloma, como tu consegue ser a mesma pessoa com o senhor da limpeza e com a galera da alta? Eu falei, gente, porque são seres humanos, qual a diferença? Sabe? O senhor da limpeza, eu dou bom dia, como é que o senhor tá? Eu não vou falar de estatística com ele, obviamente que não. Então, tinha o idioma também, né? A forma da comunicação, onde eu estou. Se eu estou dando uma conferência para médicos, uma conferência para estudantes de graduação, uma conferência para estudantes de mestrado, então eu tinha que saber como entrar. E aí eu fui aprendendo, né? Com erros e acertos, até hoje, né, Fê? Até hoje eu dou umas erradas bem lindas aí. Mas a gente tem que realmente pensar no nosso público, né? Isso é uma coisa que a gente fala, pensar É, para quem que a gente está apresentando, com quem que a gente está falando. E não é, deu ajustar isso, certo? eu aprendi, apesar que eu não sou uma pessoa tão séria, assim, eu faço muita brincadeira também na aula, né? Dou também história pessoal minha, porque tem gente que pensa, né, que entra no meu Instagram só felicidade, né? A paz e amor, mas não, tem muita coisa que aconteceu comigo, com minha família. Especialmente, eu mudei também de área para a saúde quando meu irmão foi diagnosticado com insuficiência renal crônica. Eu ia ser dona, doadora dele do rim, Aí eu fui correndo para o Brasil para fazer os exames, e aí eu comecei a pensar, gente, como assim? Tem uma lista de espera tão grande de doadores, de gente na fila de espera, e tem poucos doadores. Eu comecei a ler, pesquisar sobre isso. No Brasil é uma eminência sobre doação, mas no Equador não era. Aí eu fiz um projeto para o Ministério, aí eu ganhei financiamento para analisar uma parte mais exploratória da pesquisa sobre por que no Equador tem uma lei de 2011 que todos os residentes são doadores, por lei. Mas só que a lista de espera era muito grande para o número de doações. Aí eu fiz a pesquisa, publiquei, e aí também foi o boom também, de a galera entender a importância da doação e da estatística dentro da medicina, sabe? Que muitos médicos, tipo, muitas áreas da galera da saúde são muito bons na parte clínica, mas tinha que fazer pesquisa e não sabiam por onde fazer. Por isso que também me convidavam para ajudar eles também nos hospitais. E você que aprendeu na marra, falando com as pessoas, isso é uma coisa que eu acho muito incrível, né? Você teve interesse numa coisa, saiu mandando e-mail para as pessoas, Uhum. desde a graduação, né, novinha, já pediu para o professor que poderia trabalhar com ele de graça. E foi assim que você foi aprendendo, né? Assim, Fê, eu não posso romantizar o voluntariado, né? Porque tem muita gente que não tem condições de fazer trabalho voluntariado. Minha família, na realidade, eu estudei sempre em colégio público, porque minha família tem que escolher. Eu me colocava no colégio particular ou meus irmãos. Eu tenho dois irmãos. Assim, eu tenho meio irmãos, na realidade, né? Mas tinha que escolher. Então, como eu estudava um pouquinho mais, então eu podia aguentar, né, algumas déficits da escola pública, que eu não tinha aula de química. Até hoje eu não sei muito química. Não tinha aula muito de física, eu tive muitos problemas nessa parte. E aí, no último ano, na época era terceiro ano, antes de entrar no vestibular, minha família conseguiu aí um dinheiro, e aí eu perguntei se eu podia entrar na escola particular, porque eu sabia que eu não ia conseguir passar no vestibular. Eu sabia, Fê. Que eu não tinha conhecimento de química e física. E minha família aí juntando aí os dinheiros, né, todo mundo, e perguntou para mim qual é a escola que você quer estudar. Aí eu escolhi assim, uma escola que não era tão cara, mas era boa, né? O bom desse colégio foi que tinha muita aula extra. Era domingo a domingo aula extra. Eu me inscrevia, sabe? Tinha umas que era pago e tinha umas que já estava dentro do pacote, né? Eu perguntava. Eu não sabia nada de literatura, eu também não tinha aula de literatura. Minha tia, ela é formada em letras, ela me dava aula de madrugada sobre literatura, eu não entendia nada. Assim, eu tinha que memorizar. Era memorizar para fazer o vestibular. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz, eu passei. Mas isso porque minha família me ajudou muito, porque eu fazia voluntariado, né, assim, mas com o apoio da minha família, porque sem apoio deles eu não conseguiria fazer, não, Fê. Não vou mentir.
E qual foi alguma outra dificuldade que você sofreu, assim? Você já falou que teve um pouco da síndrome do impostor, Uhum, mas você acabou ganhando confiança, uhum. recebendo feedback, né? Você teve essa questão também de fazer trabalho para as pessoas, muito de graça, né? Ajudar todo mundo e colocar o seu na reta, né? Você estava se Uhum. prejudicando por causa disso. É, eu sofri ansiedade. Eu tinha ansiedade, não sabia que tinha. Porque eu fui diagnosticada, eu acho que em 2017, 2018, basicamente porque eu não podia ficar parada, né? Sempre tinha um espaço livre. Minha família sempre me metia em algum curso. Sabe aqueles cursos assim, de 3 dias, que custava R$ 10? Não sei se na tua época tinha isso lá no Rio de Janeiro. Por exemplo, curso de informática, vem aprender R$ 10, 3 dias, uma semana. Eu fiz curso de informática, de montar computador, eu fiz curso de cabeleireiro, eu fiz curso de fazer unha, fiz curso de fazer coisa de presente, né? Fazer pacote de presente, porque minha tia, ela sempre me colocava em coisas para não ficar ociosa. E eu não sei se isso me ajudou a aumentar a ansiedade, né? Tipo, sempre que eu tinha uma horinha ou outra, todos os dias, todas as manhãs, ela recebia um jornal, né? Eu morava com minha tia e minha avó. Recebia um jornal, eu tinha que ler o jornal completo e fazer um resumo, basicamente, todos os dias. 6 da manhã, eu tinha que ler o jornal. Então, eu não podia. Eu tinha meu tio, né? Eles vão ver esse podcast, com certeza. Ele basicamente não gostava que eu via televisão, então quando ele chegava, minha tia desligava a televisão e pedia para eu ficar lendo um livro, né? Ele vai escutar isso. E eu não me sentia mal, porque eu posso ver televisão na frente dele, sabe? Eu tinha que ler o livro, eu tinha que ler o jornal. Então isso foi crescendo, essa ansiedade que eu tinha que estar produzindo, eu tinha que estar lendo, eu tinha que estar fazendo até hoje. Então a galera pergunta, Paloma, tu faz muita coisa. Aí eu penso, eu não faço muita coisa, gente. Eu durmo minhas 8 horas, sabe? Eu tenho minhas coisas pessoais. Como? Vai para academia. Vou para academia. Eu aprendi isso, Fê, aqui. Minha professora aqui, né? Quando eu. Na realidade, deixa eu contar essa história. Não sei se eu tenho um tempo para contar. Eu não escolhi minha prof daqui. Ela que me escolheu. Porque foi assim. Quando eu estava. Dora do doutorado, né? Minha diretora do doutorado, ela me perguntou se eu gostaria de trabalhar com ela, porque ela tinha visto. Porque, assim, antes de eu aplicar para o doutorado daqui de Ohio, que é ciências biomédicas translacional significa que é multidisciplinário, não é somente ciências básicas, mas ciências aplicadas. Eu mandei um e-mail para o diretor do programa e ele falou assim: Paloma, são poucos professores do seu perfil, sabe? Mas escolhe aí, né? Aí eu vi um professor, só que eu acho que ele não tinha funding, alguma coisa assim, mas eu apliquei para várias universidades, tá? E aí, do nada, eu estava lá no Equador, recebi um e-mail de uma professora dizendo que tinha visto meu currículo, que amou meu currículo, que gostaria de ter uma entrevista comigo, tipo, conversar, foi uma conversa informal, se eu aceitava tal hora, tal. Eu falei, gente, calma, eu ser escolhida, calma, gente. Aí eu, claro, né, no YouTube lá, né, vendo, começam entrevistas outra vez, YouTube. E ela falou assim: olha, Paloma, eu trabalho nessa área infanto materno de saúde, né? Aí não sei como é que chama, é saúde infantil e maternal, alguma coisa assim. E era uma área assim que eu pensei, gente, eu não gosto muito dessa área, sabe? Eu gosto mais de transplante e doação de órgãos, mas eu estava numa fase muito deprimida lá no Equador, já queria sair já do país, era 11 anos já. Eu falei, vou aceitar. Mas não foi com todo mundo que me apoiou, não, Fê, porque assim, eu estava no trabalho estável, um contrato indefinido. Eu tinha basicamente tudo. Eu tinha minha casa, tinha o carro, tinha tudo, sabe? E eu ia renunciar a palavra, né? Tipo, eu tinha a opção de dizer à universidade, na PUC Equador, uma licença sem salário, ir para Estados Unidos e voltar depois, ou tchau. Eu falei, gente, eu não quero mais voltar, não. Já deu, eu não estou crescendo mais aqui, tenho um salário legal, mas eu não estou crescendo. Meu conhecimento já está aqui estancado, não estou mais produzindo como eu gostaria de produzir. Aí eu falei, tchau, vendi tudo, na loucura mesmo. Minha família apoiou, falou assim para mim: se você conseguiu, né, ter o que você gostaria de ter, você vai conseguir de novo, Paloma. Vai.
Para passar um mês com 11 anos. 11 anos, babado. 11 anos fiquei lá. Aham. Aí eu conheci o Palomo. Como o famoso senhor seu marido, que é o É, o Palomo Carlos, né? O meu assistente. nome que é Carlos, mas ele é famoso por Palomo. É, todo mundo conhece, até em Harvard, mulher, o povo conhece Palomo. Vamos falar de Harvard. Então, você Ah, faz doutorado em Ohio. E o que que você está fazendo em Harvard? O que que olha, acontece? vou contar. Minha gente é muito babado, calma. Quando eu apliquei para o doutorado aqui de Ohio, saiu uma certificação, algumas certificações de Harvard de 6 meses e de um ano para aplicar, tinha a bolsa, isso eu vi tudo na internet, mulher. Google, meu melhor amigo, eu queria aprender coisas novas, aí saiu várias universidades, aí eu saí de Harvard. Aí teve uma entrevista, não é entrevista, mentira, teve uma reunião para explicar, né, como era a certificação. Me apaixonei, assim. Só que, Fê, era US$ 13.000. Esse é de um ano, sabe? Aí eu falei, gente, calma, vamos aplicar para a Bolsa. Palomo, né, o Carlos, ele é muito bom para escrever cartas chorando. Ah, Palomo é imigrante, não sei o quê. Ele me escreveu a carta lindamente, eu não sabia como escrever, chorando para pedir dinheiro, né? Porque eu não sabia pedir dinheiro. Aí ele escreveu para mim, aí eu traduzi para o inglês, aí eu mandei. Na mesma semana que saiu a aprovação para Ohio, saiu a aprovação para a certificação em Harvard. Aí ferrou, né? Como eu vou fazer isso? Só que, como era a época do Covid, né, 2020, né, 2020, 2021, sei lá, essa certificação, eram 3 workshops presencial em Boston e as aulas eram online, que dava para fazer, né? Só que pela questão do Covid, ficou tudo online. Todos os workshops ficaram online. Aí eu falei, eu vou fazer. Aí Paloma falou para mim, olha, eu te ajudo, qualquer coisa, vamos fazer. Não, vai fazer. Aí eu fiz. Aí me deram uma bolsa, né, parcial, e com as economias, né, que eu tinha do trabalho, eu paguei. Minha filha, foi muita loucura, porque o povo falava, tu vai gastar tudo isso na educação. Eu falei, vou gastar, porque eu sei que o retorno vai ser muito maior. E foi, né? E eu vou gastar. Peguei tudo que eu tinha lá, paguei, né, o resto do dinheiro e foi a melhor coisa. A gente teve, né, ano passado, teve um encontro, a graduação presencialmente em Boston. Claro que Palomo foi comigo. E eu sempre falo bem de Palomo, né, obviamente. E a galera conheceu ele também, meu apoio, o povo sempre falando que é interessante, né, que ele veio comigo, né, para... Porque assim, Fê, ser imigrante e ser uma mulher, né, sozinha em outro país é difícil. E fazer pior, né? Fazer o doutorado e, ao mesmo tempo, uma certificação em um lugar que é super difícil de entrar e de estudar. E sem ele, obviamente, acho que eu não conseguiria fazer. Que lindo, né? Uma declaração de amor. É. Então, ele sempre foi meu apoio, até hoje. Ele é meu assistente, na realidade, aqui. Tá aí atrás das câmeras. Tá aqui atrás das câmeras, meu secretário tá aqui. Então, assim, você acabou trocando, falando da sua carreira, né? Você foi entrando nessa área de bioestatística, saindo das ciências biológicas, passando por nutrição, pela essa parte de órgãos, né, que você estudou, e hoje você está na bioestatística. E, Mulher. e aí você, assim, como é que está essa questão de ajudar as pessoas com trabalhos, o seu conhecimento em dados, né? Você é uma pessoa que sabe muito de estatística, principalmente aplicada na sua área. E aí, como é que funciona agora? Você consegue ganhar dinheiro com isso? Dá para viver? Sim, dá. Olha só, te contar. Desde o Equador, antes de chegar aqui, Palomo sempre trabalhou com essa questão de consultorias acadêmicas, e ele sempre me falava, Paloma cobra caro, assim, caro em comparação com o salário do Equador, né? Pelo conhecimento. Justo, é o seu conhecimento, você batalhou Cobra justo. saber isso, né, para ter esse conhecimento É, e passar. Se alguém quer um trabalho seu, você tem que pagar. mas, Fê, mas o que é ser justo? Eu não sabia o que era ser justo, né? E aí foi no acerto e no erro. Então, quando ele me colocou essa coisa na minha cabeça, eu comecei a divulgar no Facebook. Então, eu fiz aí um template do Canvas, assim, bem basicozinho. Gente, estou aqui para ser consultora, né? Eu não esperava a quantidade.
a quantidade de mensagens das pessoas me escrevendo. Ex-estudante, galera que já me conhecia, sabe? E aí eu joguei no ar. Eu vou colocar o preço aqui mesmo, né? Não vou ficar escondendo, não. Eu comecei a cobrar, comecei não, tipo, coloquei o valor US$ 50 a hora de consultoria, conversar comigo pelo Zoom, explicar as problemáticas, só que eu comecei a ver que as problemáticas eram muito grandes e eu não poderia resolver só pelo Zoom. Eu tinha que fazer por detrás do Zoom, que são o número de horas que eu vou trabalhar. E aí eu comecei a fazer pacotes, sabe? Por exemplo, vou colocar um exemplo, tá? Uma pessoa quer fazer alguma relação que eu sei que eu vou utilizar, por exemplo, tanto a estatística descritiva, mais um Q quadrado, né? Um T-student. Eu sei que eu vou ter que fazer isso. Então, em base a que eu sei o que eu vou fazer de estatística, eu fui colocando os valores. Só que tinha outro porém, que as bases de dados que me entregavam eram o Word, né? Era um... Eu não sabia que eu ia gastar tanto tempo fazendo limpeza e depuração de dados do que própria análises. Aí eu comecei, gente, esse dinheiro que eu tô cobrando aqui não tá justo para mim, não. Aí eu fui, né? Fui ajustando de acordo com as problemáticas que surgiam e eu comecei a ter, como se chama assim, comecei a ter mais clientes grandes, entre aspas, assim, vou falar, não empresas no começo, não é clientes grandes assim, médicos de hospital, diretores ou diretoras do ministério, coisas assim, que vinha chegando para mim com base de dados grandes. E não só isso, Fê, a metodologia, as perguntas de investigação que fizeram anteriormente não estavam de acordo. Aí eu tinha que revisar primeiro o protocolo para ver se tudo que eles fizeram estava certo e aí eu fui cobrando. E tinha gente que reclamava do preço, enfim, mas a maioria das pessoas não reclamavam do preço. Eu falei, gente, será que eu tô cobrando barato, né? Mas eu fui comparando com meus companheiros, que a galera também era bem aberta comigo sobre valores. Eu não tô cobrando justo e tô cobrando mais caro que meus companheiros que são da área mesmo da estatística, sabe? Só que meus amigos da área de estatísticas não sabem da parte de saúde. Esse era meu plus, sabe? Conhecimento a mais. Então, e aí fui cobrando. E deu, viu? Eu paguei. O dinheiro que a gente recebeu, falou a gente, porque eu coloco o Palomo no meio, porque somos uma equipe, um grupo, né? Equipe, é. E o dinheiro que a gente pegava, a gente investia em mais conhecimento, porque tinha coisa que a gente não sabia. Né? Tem métodos que eu não tinha conhecimento. Então, para ter conhecimento, eu tenho que estudar. E eu tenho que estudar com o melhor professor dessa área. E eu pagava, sabe? Com esse melhor professor. Se eu não encontrava na internet, no Google, no ChatGPT, que é hoje, né, que tem, eu via o curso, esse professor é muito bom, vou pagar, é caro, mas é o preço dele, né? Eu não reclamava, não, é o preço dele. E essa certificação de Harvard me deu muita abertura para aumentar meu valor também, né? Então, até hoje, Fê, eu não pego, assim, eu não recebo muitos clientes, porque como eu estou estudando no doutorado e também estou trabalhando em uma empresa aqui, meio tempo, eu não tenho muito tempo para fazer tudo, né? Então, quando eu pego trabalhos grandes porque me vai pagar mais. Assim é. Correlação linear. Assim é. Ah, é muito interessante. E você acabou de falar, né, que você ainda tem um trabalho parcial aí. Então, você Ah, possivelmente tem um certificado de Harvard, tem a estudante de doutorado, você ainda foi se meter num trabalho. mulher babado. Esse trabalho me aceitaram pelo meu conhecimento em estatística. Porque é uma organização non-profit, eles trabalham muito com nutrição, com avaliação. Né? Desculpa, gente, desculpa aqui. Então, eles trabalham muito com métodos mistos. E o grupo não tem muitas pessoas que conhecem de estatística. E também, eles necessitavam de gente também que falava espanhol, português. E eu não sabia. Eu encontrei esse trabalho no LinkedIn, né? Eu fosse no LinkedIn, né? Para o futuro, né? Pós-doutorado, futuro. Aí eu vi, gente, estou precisando de gente aqui. Vou mandar meu currículo assim, sem pretensão nenhuma. Mandei. Aí, quando mandei, 3 dias depois, a moça me escreveu falando que, vamos conversar, vamos, né? Aí foi o processo. Eu nem acreditei, Fê. Só que o problema é que eu, como estudante internacional, não posso trabalhar fora da universidade. Então, muitos problemas aconteceram, muitas coisas. O que eles fazem é, por meio da universidade, eles me pagam. Então, fizeram aí um trâmite aí legal, obviamente, para eles me pagar no trabalho. Então, eu trabalho para eles
e faço também meus projetos à parte com minha diretora. Então, está todo mundo conectado e eu gosto muito porque eu estou aprendendo coisas novas. Então, tem projeto do Walmart também, base de dados grande, que eu trabalho com eles, e vou aprendendo, né? Não é que eu ganho mais, não é isso, mas conversando aqui, conversando ali para o futuro, né? Ter uma boa rede de pessoas, porque conhecer uma pessoa correta abre portas. Tem que conversar, tem que falar sem medo mesmo. Eu não falo muito bem inglês ou espanhol, mas é sem medo, vai embora, vai falando. E é isso. Correr atrás, se mostrar, fazer o networking, viu uma vaga que você tem interesse, você aplicou, né? E Uhum. você, por ser minha amiga, você me contou essa história, né? E estão procurando uma pessoa. Você foi a contratada. É verdade. E aí eu te contei tudo, né? Então, eu acho que às vezes o medo paralisa as pessoas. Mas pensa assim, como estamos na internet, manda um e-mail. Por exemplo, tem aí o Instagram da professora do PhD, né? Como se chama a prof? A Duda. Duda. A Duda. Então, ela ensina muita coisa. E aí você, sem medo, vai mandando, porque o não você já tem. Mas na internet ninguém tá vendo sua cara. Até chegar na entrevista, né? E você resolve depois. Mas é sem medo mesmo. E aí foi, né? Então, além disso, tudo que você falou, baseado na sua experiência, você tem alguma dica ou sugestão para quem quer trabalhar com dados? Principalmente alguém que não é um estatístico, né? Como é o seu caso. Uhum. Olha, Fê, não façam como eu fiz de ajudar. Assim, ajudar amigos, até vai algumas coisinhas, mas pobre. Mesmo, Fê, eu não tinha conhecimento de estatística como eu tenho hoje, óbvio, na época, né, quando eu cobrei meus US$ 15, eu sabia pouca coisa de estatística bivariada, e tinha coisas que eu não sabia, eu corria no Google, no Google e no YouTube para ver como calcular isso no SPSS, como calcular isso no Excel. Então, sem medo mesmo, ajuda teus amigos da universidade, os companheiros, diz que está, olha, estou fazendo um serviço de corrigir redação, na boca, na coragem, porque é assim que vai conhecendo, que vai melhorando aí você financeiramente e as pessoas vão ter mais confiança em você, já que você já tem uma carreira, né, fazendo mais análise de dados com outras pessoas. E é isso, sem medo. Se eu voltasse atrás, tem muita coisa que eu já não faria de jeito nenhum de graça, porque eu gastei muitos dias ajudando pessoas que no final me deram, ó, uma voadora nas minhas costas. Assim, na realidade. Sem, eu tatuei aqui no meu braço uma coisa, tá em português, tá? É uma frase que tá no Google, mas eu amei. É assim, ó, vai, e se tiver medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo, perdão, no microfone. E sempre que eu tenho medo, eu penso na minha tatuagem, vai com medo mesmo e cobre, mesmo que seja US$ 10, R$ 10, perdão, R$ 10, são aqueles R$ 10 do seu esforço e você vai aumentando com o tempo, né, obviamente. Mas, claro, fazendo isso, sendo uma pessoa que tem pelo menos um certo conhecimento, ou tem toda aquela gana, né? Vocês podem ver aqui como a Paloma tem essa gana de correr atrás. Não, eu não sabia fazer uma análise, eu fui no Google, fui no YouTube. E assim, ela, além de prestar um serviço para outra pessoa, ela foi crescendo profissionalmente, né? Nunca teve problema em investir na sua própria educação, né? Pegou todas as economias para investir, claro, né? Um certificado em Harvard, mas, pô, Uhum. é um certificado caro, né, em dólares. Então, você nunca teve pena de investir em você mesma. Não, eu peguei esse feeling com minha família, né? Que minha família sempre pensava, educação é uma inversão, né? Investimento. Então, tô suando, minha gente, calor. É, e aí, eles nunca tiveram pena precisava de um livro, eles compravam. Eu sabia que minha tia tinha aquele dinheiro para comprar algo para casa, só que ela me dava para comprar o livro, né? Então tinha aquela questão de me ajudar, pra eu ter mais conhecimento. E ademais, Fê, não é porque você é minha amiga, não, tá? Mas se eu tivesse esse curso seu de estatística naquela época, gente, eu estaria muito mais feliz e muito mais dinheiro no bolso, porque tuas aulas é aquela questão que você pode aplicar para todas as áreas do conhecimento. E isso eu não tive no começo, né? Era mais para biologia, eu não conseguia enfocar a biologia depois para a área da saúde, aí eu sofri um pouquinho, né? Mas deu certo.
Até eu queria ter feito o meu curso na época da faculdade, porque eu ia entender a aplicação, e é por isso que eu fiz o curso. A melhor coisa, Fê, foi a melhor coisa. E também o Clube do Livro, né? Que a gente leu um monte de livro no teu Clube do Livro e me ajudou bastante também. Agora que você está falando aí de livro, de canal, vamos fazer, Ah, entrar na área, na parte das sugestões. Qual uhum, é o que você indica para o pessoal, ou livros no plural, né? Que você tem uhum. que a gente está conseguindo ver daqui. Olha, Fê, eu poderia, eu poderia indicar vários livros. Eu não vou indicar livros, é porque tem coisas que você já indicou no seu canal, né? Tem muita coisa que você indicou e muita gente já conhece. Mas assim, você já indicou esse livro? Também foi do Clube do Livro, é A Senhora que Toma Chá, né? Em português, bonitinho. E aqui é todas as fofocas dos estatísticos que eu amo fofocar, né? Então aqui, ó, e também Mesmo. Das acadêmicas, é. é verdade, isso aqui, isso no português, né? Agora, Paloma, algum livro que eu comprei, porque foi uma indicação de alguém no Instagram, é em inglês, tá? Mas é esse aqui, ó, The Professor is In. Ele explica como você sair, né, da parte da academia e buscar um trabalho legal, né? Na indústria, qualquer outra área. Então, eu já li esse livro como 2 vezes, e eu quero ler de novo para me dar mais mais empoderamento, dá muito empoderamento sobre, com seu conhecimento, mesmo que seja pouco, você acha que é pouco, você pode fazer muita coisa. Então, esses dois. Para quem não é da área acadêmica, né, só para explicar, tem esse tabu, você está na área acadêmica, você só pode fazer aquilo. Então, é assim, eu fiz um mestrado, então eu só posso fazer doutorado, aí pós-doc e ser professor em universidade. E não É, é bem assim, agora estão falando mais sobre isso, né? Você pode trabalhar em indústria, principalmente no Brasil também, é, da área, né? Como, sei lá, eu estudei na área de business, as pessoas terminam o doutorado e já vão direto para a indústria, ganhar muito dinheiro. é, Mas estão se falando muito sobre isso agora. Então, você não precisa ficar presa ali. Você não é aquela carreira, aquela profissão. Com aquele conhecimento, você pode mudar, você pode ir para outras áreas também. não, é verdade, Fê. E eu vou te dizer uma coisa. Quando eu fui bem honesta com meus diretores, eu tenho 3 diretores de tese aqui, que eu não quero mais trabalhar na academia, na universidade. Eles falaram assim para mim, então, para que tá fazendo um doutorado, mulher? Com mestrado, tu pode seguir tua vida. Aí eu falei, olha, o doutorado não é a questão de eu querer ser doutora, é mais algo que eu já queria fazer há muito tempo, é melhorar meu conhecimento, porque, querendo ou não, aqui nos Estados Unidos, a gente tem 1 ano, 2 anos de aula, né? E cada aula, cada matéria, eu vou aprendendo coisa nova, e claro, né? Eu não estou pagando. Esse é o bom. E aí eu quero terminar, e claro, né, com o doutorado, né, eu posso, na indústria, um lado que eu quero trabalhar, aumentar um pouco mais meu salário, eu espero. Esse é o que eu estou lutando. Mas é verdade, tem gente que não precisa, muita gente fez. Por exemplo, meu tio, né, ele já faleceu, ele não tinha faculdade. Ele foi um dos melhores vendedores de carros em Recife. Então, eu falei, gente, né, não precisa fazer, né, doutorado, mestrado, também depende da área, mas tem coisas assim na vida para ganhar dinheiro, não precisa. Eu acho, minha observação. Eu acho que, assim, você, você pode ter mais estudo e fazer mais dinheiro, pode ter mais estudo e fazer menos dinheiro. Depende muito da pessoa. A pessoa sem formação, se ela tiver aquela gana, o seu tio, se souber vender, né, Uhum. colocar esse negócio para jogo. Tem gente que trabalha com ciências de dados que não tem faculdade. Agora, geralmente é uma recomendação para as pessoas, né? Faça faculdade, porque assim, na pior das hipóteses, você fez uma faculdade, você ganhou um conhecimento, você fez, né, esperando, né, que você, né, tenha estudado, feito tudo direitinho, feito o seu networking. Na pior das hipóteses, você tem, não é pelo diploma, é pelo que você conquistou nesses quatro anos, É né? verdade. Então, tem essa questão também. Tem outras questões também, tipo, no Brasil, é meio que é um requisito você ter um diploma, tem umas coisas dessa também, que eu imagino que seja pela essa forma de pensar, né? É cultural, né? Mas assim, você quer contratar uma pessoa. Para ser cientista de dados não precisa ter faculdade. Como é que você sabe quem você contrata? Aí, entre os Uhum, seus candidatos, tem um cara ali que fez uma faculdade, sei lá, numa área de exatas, ou até, sem uhum, ser, uma área de comunicação, tem que saber se comunicar, né? uhum. Então, essa pessoa tem uma certa vantagem competitiva, né? É. Sim, não, eu não fiz faculdade, mas eu tenho todas essas vantagens competitivas, pô, Uhum. você tá no jogo. Agora, se você tá cru, tá aprendendo e não tem faculdade, você tá ali, tem muita gente como você, né? Tem muita gente como.
É. né? Não sei se eu tenho um tempo para falar uma coisinha, Fê. Eu sei que eu sempre, quando eu aprendi, né, o começo da estatística lá na graduação na biologia, a terminologia do outlier, né? Eu sempre pensei, eu não quero ser média, eu não quero ser média, eu quero ser um outlier superior, e alguma coisa superior eu tenho que ser. E aí, a pergunta que você me fez antes, e eu estou pensando agora sobre o síndrome do impostor, agora eu lembrei que eu sou bióloga, eu não sou enfermeira, eu não sou médica, eu não sou nutricionista. Eu falo da área da saúde, né? Eu sou bióloga. Então, eu me sentia também inferior. Eu tô cheia de gente aqui da área da saúde. Eu sou bióloga, eu vou acrescentar em quê? Minha cabeça, né? Mas o bom, né? Pelo menos na minha frente, o povo não se preocupava do meu título, se eu sou bióloga ou não. A galera aqui não estão nem aí se eu fiz biologia na UFPS, eu fiz biologia no bairro tal. Eles só querem que eu tenha conhecimento. Tem conhecimento, pode resolver o problema. Se pode, beleza, vai. Foi minha experiência, não posso generalizar, né? Então, é isso. É como você falou, gente, não importa a universidade que você fizer, porque tem gente que não tem dinheiro para pagar uma boa universidade, não passou na federal, por exemplo, e aí eu estudando na particular, e tem aquela questão cultural, né? Estudando na particular, ganhou, pagou, passou, né? Não, nem sempre é assim, porque eu trabalhei na PUC Equador, e era uma universidade particular, era cara para o nível do Equador, né? Do salário. Mas eu via muitas coisas acontecendo lá que a galera sempre estava com a sede de aprender mais, apesar que empreendedorismo não aprendiam muito na área da saúde. Eles não sabiam ter uma clínica, por exemplo, que como cobrar é bem difícil para eles também. E também fazer pesquisa. Então, não tem muito essa cultura pesquisa na área da saúde em Equador, falando, né? E também ser empreendedor, ganhar dinheiro em base ao seu conhecimento. E também foi um pouco difícil para mim também entender. E aí você deu dicas de livro, vamos agora voltar às dicas. Qual é uma pessoa, um canal que te inspire para sim inspirar também nossos telespectadores? Posso dar dois? Sim. Tem um professor do meu coração, desde o Equador, que é o Léo Costa. Eu já fiz todos os cursos dele, eu sigo nas redes sociais, no YouTube, ele tem vários, tem né, o podcast dele também. Fala. Então, ele fala sobre a área da saúde, né, a parte das evidências da saúde, e ele me ajudou muito. Acho que ele deve saber porque eu escrevia para ele na época, quando ele era pequenininho ainda, né? Agora ele está bem. As aulas dele me ajudaram muito a eu dar também minhas consultorias, né? Como é pagar o curso dele para eu ter conhecimento e eu dar minha consultoria eu cobrar, né? O valor. E outro canal que eu amo de paixão é a da Fernanda Pérez, de Estatística Aplicada. Eu a sigo também no Instagram, apesar que eu não vejo muito o seu rosto, mas eu quero dizer que eu nunca vi, mas sempre amei. Ela dá muita aula muito boa no YouTube. Assim, quando eu. Aí tem uma coisinha que eu não sei fazer, vou corro lá no YouTube dela. E também no seu, né, Fê? Mas eu não posso dizer o seu, porque você é minha amiga, aí fica meio conflito de interesse. Em conflito de interesse, né? E a Fernanda Costa. A Fernanda Pérez. Quem é Fernanda Costa? É o Léo Costa. A Léo Costa, é verdade. Fernanda Costa. Porque tem tanta Fernanda, perdão, Fê. Tem a Fernanda do Qualitativo. Eu esqueci o apelido. Tem umas três Fernandas aí que também são boas aí da área da pesquisa, que eu esqueci agora os apelidos dela. Então, vamos lá. Fernanda Maciel, professora de estatística. E a Você. Fernanda Pérez, a estatística aplicada, que eu concordo, estou aqui também falando, ela é muito maravilhosa. Tem um canal no YouTube também muito bom. E tem a professora Fernanda Scussel, que fala de pesquisas, né? De escrever tese, você que está na área acadêmica e de metodologia de pesquisa, ela fala sobre isso também. É essa mesmo, ela é maravilhosa. Deus, ela é qualitativa, não é minha área, mas ela é maravilhosa também. Explica muito bem. Então é isso, a gente está se encaminhando para o final do Estatística. Gostei do fundo sonoro. Deixa eu dar um convite para o pessoal te seguir nas suas redes sociais e o que você fala por lá. O maior canal, né, o Instagram é o espanhol, afinal, você há pouco tempo saiu de lá, do Equador, né? Então, foi onde você focou. Mas É. convite, que eu tô aqui Gente, me sigam no Instagram, no Facebook. Meu Twitter não uso muito, não. Fico só stalkeando os professores para saber das fofocas. E eu também tenho um LinkedIn. Meu nome mesmo, Suene Paloma, lá no Instagram.
Eu falo um pouco de estatística, metodologia da científica, epidemiologia, minha vida. Eu não sou youtuber, blogueira. Assim, eu acho que sou blogueira, obviamente. Eu falo de muita coisa. Às vezes eu falo em português, às vezes eu falo em inglês, às vezes... Mas a maioria eu falo espanhol, porque meu público é mais do Equador. Mas, assim, pode me escrever lá para fofocar, conversar. Eu adoro. Então, vamos lá. Me sigam lá. Você tem uns posts bem legais, né? Mesmo sendo em espanhol, eu estou lá dando uma olhada, e tem um pouco, né, da parte de estatística, bioestatística, claro, uns posts motivacionais também, eu acho muito legal, É. né? Além de ser uma amiga, e por isso que eu estou lá vendo suas histórias, vendo o que você está fazendo. Então, é isso. Eu queria te agradecer por esse tempinho que você se dedicou aqui para esse nosso encontro. E espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Muito obrigada. E é isso. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.